Bora conversar aí sobre uma banca bem famosa que tá bombando. Então, se você vai prestar um concurso aí voltado para a área municipal, você sabe que a Consulpan ela é bem requisitada, tá? E sim, galera, ela está bombando. Neste vídeo nós vamos comentar um pouquinho aí sobre o que essa banca pede em relação à língua portuguesa e eu trago para vocês também, é claro, questões dessa banca para que você entenda o nível da Consulpan, beleza? Mas olha só, se você não vai fazer especificamente para essa banca, fica nesse vídeo para você resolver junto comigo essas questões e pensar: será que a Consulpan é difícil? Será que é uma banca fácil? O que de fato ela vai cobrar aí no meu concurso em relação à língua portuguesa? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí, basicamente eu quero trazer aqui para o canal o seguinte: eu quero destrinchar aí algumas bancas, eu quero falar um pouquinho sobre elas, determinadas bancas, tá? Então já segue o canal aqui, já ativa, é claro, as notificações, beleza? E também eu já tenho aqui no canal determinadas bancas, mas hoje eu quero falar especificamente aí da Consulpan. Essa banca aqui, galera, se você vai fazer concurso ou se você pensa em fazer concurso, ela está bombando, beleza? Bom, e o que a gente pode falar aí em relação à língua portuguesa com relação à banca aí Consulpan? A primeira coisa que eu já posso dizer para vocês é o seguinte: se você está preparado para ler, então você já sai na frente. Isso porque a Consulpan ela vai abordar textos. Geralmente ali na sua prova, entre 10 questões, nós temos ali de 2 a 3 questões que envolvem interpretação e também envolvem compreensão textual. Uma característica que eu pude observar fazendo as provas é a seguinte: ela vai trabalhar textos grandes, mas não significa que de fato esses textos aí sejam difíceis. Na verdade, eles podem dar, é claro, para vocês aí um pouquinho de trabalho porque eles são maiores. Ela aborda na sua prova um texto, mas como eu disse, esse texto é grande. E aqui no canal eu já dei algumas técnicas para que você possa interpretar e compreender melhor um texto. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, então, quando acabar esse vídeo aqui, clica aqui na aula de baixo para você entender algumas técnicas de compreensão e interpretação textual, porque sim, elas vão te ajudar na hora de você prestar o seu concurso, hoje especificamente aí para a Consulpan. Uma outra coisa que essa banca adora cobrar, e isso eu falo, isso aqui você tem que estudar para todo concurso, mas ela sempre cobra e muitos alunos aí acabam errando. Quando a gente está falando de texto, a gente também está falando, é claro, de coesão e coerência textual, beleza? E se a gente está falando de coesão e coerência textual, o que você precisa estudar são as conjunções. Na minha mentoria de língua portuguesa, eu sempre falo o seguinte: eu te ajudo, pode ficar tranquilo, eu te ajudo a conseguir a sua tão sonhada vaga, tá, no seu concurso público, entendendo tudo de gramática. Mas a única coisa que eu peço dos meus alunos é que grave aí as conjunções. Ainda digo mais, tá? Se você vai se preparar para a Consulpan, já pega aí as conjunções adverbiais. E aí você já vai dar um pulo, sabe aonde? Você vai fazer o seguinte: estuda as conjunções adverbiais e de quebra, depois que você entender ali morfologia e sintaxe, dê um foco especial aí nas orações. As provas que eu fiz da Consulpan sempre pede ali questões que envolvem aí o mundo das orações. Então você tem que tomar muito cuidado, mas estude bem as semânticas das conjunções. Tem que sentar, tem que deixar aí um post-it, alguma coisa, um pôster aí das conjunções para que você possa saber. Essa parte você tem que gravar. Então, a segunda dica que eu trago aqui para vocês em relação a essa banca, coesão e coerência, mas dê um foco aí, é claro, nas conjunções, principalmente as adverbiais.
Outra coisa que eu percebi nessa banca é que elas adoram aí, é claro, análise sintática, tá? E hoje aqui nós vamos resolver aí questões de análise sintática dessa banca para você entender de que forma ela cobra e se é ou não é difícil, tá? E eu vou querer saber a sua opinião no final do vídeo, no final da nossa aula, tá? Outra coisa importante é que você estude bem as transitividades verbais. Isso é muito importante, mas faz o seguinte, estuda a análise sintática de forma correta e sem pressa, porque sempre cai ali duas questões de análise sintática. E você sabe que sintaxe tem tudo que é concurso, porque quando a gente está falando de análise sintática, a gente também está falando, por exemplo, de crase, concordância verbal, tipo de ser. Isso também envolve o mundo da sintaxe, então já se prepara. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês também, é claro, a playlist do nosso quadro Analise-me, em que eu te ensino função sintática. E a queridinha dessa banca, gente, olha só, sim, toda prova tem uma questão de, se você adivinhar, te dou um presente. Bom, toda prova tem questão sobre crase. Então, se você tem dúvida em relação à crase, olha só, pare o seu tempo para estudar os casos principais da crase e os casos também facultativos. Eles são extremamente importantes para essa banca. Então, você não vai dar mais mole, porque você sabe que a crase vai cair. Eu acho que eles pegam a crase e colocam no braço ali de um jeito. Bom, já falei, pega aí o seu material sobre crase e já começa a estudar, porque você vai acertar. E assim, uma outra coisa que eu tenho para contribuir aqui nos seus estudos é o seguinte, se eu fosse dar uma nota aí de 0 a 5 em relação à dificuldade da Consulpan, é a seguinte, a nota que eu daria é entre 2,5 e 3. Outra coisa que eu posso falar é a seguinte, a banca Consulpan é extremamente gramatical, digamos assim. Ela não vai abordar ali, por exemplo, aquelas situações bem específicas ou colocar pegadinhas para que você escorregue. Se você tem o seu conhecimento ali, pelo menos básico com a gramática, você vai conseguir acertar as questões de língua portuguesa. Ela não é uma banca difícil, mas também, é claro, você tem que fazer sua parte aí e estudar o básico e treinar de forma correta e adequada. Bora então para o treinamento? Vamos ver se essa banca é difícil ou não é difícil? Bom, eu disse que é uma banca tranquila e ela vai te pedir o seu conhecimento básico com relação à língua portuguesa. Então vamos aqui começar com a primeira questão e ela vai falar aí o seguinte, tá? Assinale a alternativa correta sobre a estrutura morfossintática do período reportado acima. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, quando ele está falando aqui morfossintático, ele quer saber ali a relação da morfologia com a sintaxe, beleza? Por isso vem esse nome morfossintático, tá? E ele vai falar o seguinte, com relação ao trecho, né? Mais se engana, quando ele fala aqui, mais se engana quem pensa que ele ficou restrito aí à Europa, tá? Olha só o que ele vai falar com relação a esse período. Letra A. A Europa é um complemento nominal. Gente, complemento nominal e adjunto adnominal, a galera sempre erra. Mas se você já segue o canal, você já viu aqui aulas em que eu te explico a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal, eu vou deixar aqui na descrição e é bem simples da gente pensar. Olha só, esse termo aqui, a Europa, é um termo preposicionado. A gente sabe que ele é preposicionado porque ele está com a crase, beleza? Então ele afirma na alternativa A que a Europa é um complemento nominal. O que a gente precisa ver é o vizinho. Então vamos pensar o seguinte, mas se engana quem pensa que ele ficou restrito aí à Europa. Quando eu estou lendo aqui a palavra restrito, eu sei que restrito aqui é um adjetivo. A Europa está ligado, né? A Europa, termo preposicionado, está ligado um adjetivo. E quando isso acontece, a gente tem somente uma alternativa ou um nome correto, que é complemento nominal.
Se eu tenho aí termo preposicionado, tá? Ligado a um adjetivo, nós vamos ter aí um complemento nominal, conhecimento básico, como eu falei. Então, a gente vai marcar como gabarito a alternativa A. A alternativa B, ele fala aqui que o quem, ele é um pronome aí interrogativo. Nesse caso, não é um pronome interrogativo, não é uma pergunta. A gente observa aqui, por exemplo, que não é uma pergunta, tá? E esse quem, ele é conhecido como pronome relativo dentro dessa sentença aqui. A alternativa C vai falar o seguinte: pensa é um núcleo do predicado nominal, tá? E o que é o predicado nominal? O predicado nominal é quando eu tenho dentro do meu período um verbo de ligação e o predicativo. Nesse caso aqui, eu não tenho verbo de ligação. O verbo pensar, quando a gente está olhando aqui, ó, mas se engana quem pensa. Quem pensa, pensa alguma coisa, né? Então eu sei que o pensa não é um verbo de ligação e sim um verbo significativo. Então, se não é verbo de ligação, ele não pode ser aí um predicado nominal, não marcaria essa também. E aí eu tenho o verbo ficou, né, que a depender do contexto, o verbo ficar, ele pode ser um verbo aí, é claro, de ligação e também um verbo intransitivo. Então, nesse caso, o ficou, ele ficou restrito. Então, o verbo ficar é um verbo de ligação e eu tenho aqui um predicativo, né, restrito. Então, ele não vai ser transitivo e sim vai ser aí um verbo de ligação. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Já pode deixar aqui nos comentários se você achou essa questão fácil, né, difícil, ou se você achou essa questão aí mediana, tá? E a próxima questão, ela vai falar o seguinte, bora lá. Nos anos de 1930, percebendo aí a relevância do personagem, a MGM decidiu lançar sua própria adaptação cinematográfica, tá? E aí ele fala o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a oração sublinhada no período acima. Olha só, galera, quando ele tá falando de oração, você tem que fazer assim, ó. Falou de oração, eu preciso lembrar de verbo, né? Então, sobre a oração, e a gente sabe que oração tem a ver com verbo, e eu sei que aqui o verbo é lançar, beleza? Bom, sublinhada no período acima, o que a gente pode falar sobre ela? A alternativa A, exerce a função sintática de complemento nominal? Olha só, galera, o complemento nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado. E a gente, quando está olhando aqui lançar sua própria adaptação, a gente não encontra nenhuma preposição. Então, eu não marcaria isso, tá? Outra coisa que a gente pode observar, que é assim, é importante dentro de sintaxe olhar sempre o vizinho, né? Então, quando eu estou olhando o vizinho, eu sei que lançar está ligado ao verbo decidir, beleza? Complemento nominal se liga a termos nominais, beleza? E a gente tem decidir, que é verbo, então eu não marcaria a alternativa A. A alternativa B vai falar o seguinte: exerce a função sintática de um objeto direto. Bom, vamos pensar o seguinte: eu vou olhar o vizinho e eu percebo que aqui existe o verbo decidir. A MGM decidiu. Decidiu o quê? Observe que neste contexto o verbo decidir é um verbo transitivo direto e ele pede um complemento sem preposição, que vai ser o nosso objeto direto. Então, lançar sua própria adaptação cinematográfica e blá 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 blá, isso aqui tudo é o complemento do verbo aí decidir. Então, sim, por enquanto eu vou marcar essa enquanto a alternativa correta. A alternativa C vai falar o seguinte: exerce a função sintática de um objeto indireto. Não, porque se fosse de fato uma função sintática indireta, deveríamos encontrar a preposição, tá? Então você observa que não há uma necessidade de você pensar nas exceções em pegadinhas que a banca Consulpan queira colocar. Ela está trabalhando aqui o básico e com isso você já vai conseguir resolver as suas questões.
Alternativa C não exerce função sintática e isso também a gente viu que não é aí uma verdade, tá? Gabarito aqui, alternativa B. A próxima questão, como eu falei, tem a ver com transitividade verbal, tá? E aí você precisa dos seus conhecimentos de verbo intransitivo, de ligação, verbo transitivo direto, indireto ou mesmo verbo transitivo direto e indireto. E a questão, ela vai falar o seguinte: assinale a alternativa em que todos os verbos são transitivos, tá? Quando ele está falando que o verbo é transitivo, a gente já tem que pensar, os conhecimentos básicos. A gente tem que pensar no verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e no verbo transitivo aí direto e indireto. Eu quero a alternativa que apresente todos esses verbos. Se eu estiver lendo uma alternativa em que apareça outro tipo de transitividade, eu já nem vou perder tempo, vou para a próxima alternativa. A alternativa A. No texto número 1, o autor apresentou o seu sofisticado protagonista, que, apesar de sempre usar uma cartola e um monóculo, era irreconhecível. Opa! Aqui eu tenho o verbo ser, ele era, né? Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Então, eu não marcaria essa alternativa porque ela quer todos os verbos aí transitivos. O verbo apresentou é um verbo transitivo direto, até aí tudo bem, mas o verbo era não vai ser. A alternativa B, ela vai falar o seguinte: o ladrão de casaca apareceu sim em produções de cinemas francês. Dos cinemas francês. Quase deu um bololô aqui, né? Mas olha só que interessante. Ele apareceu em algum lugar, em produções dos cinemas francês. Tá esquisito isso, né? Mas vamos embora. Tá vacilando na prova, a gente pega. E aí, o que acontece? Vamos pensar no que a questão quer. Deixa o que tiver esquisito para lá. O verbo aparecer aqui nesse sentido, ele é chamado de verbo intransitivo. Então, eu já não marcaria aí essa alternativa. O verbo intransitivo é aquele tal verbo que você dizia assim, verbo intransitivo tem sentido completo. Muito cuidado com isso, com essa afirmação, porque você agora já faz concurso, você sabe que não pode ser bem assim, tá? O verbo intransitivo, ele pode ou não ter sentido completo, beleza? Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês algumas aulas com relação a verbos intransitivos e suas características. Nesse caso aqui, ele é intransitivo porque ele fala assim: o ladrão de casaca apareceu em produções dos cinemas francês. O que vai acontecer aqui nesse caso? A gente só vai ter adjunto adverbial, né, de lugar. Isso aqui, produções dos cinemas, blá, 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 blá. Então, a gente sabe que isso aqui é um verbo intransitivo, então eu não marcaria essa alternativa, né? Letra C. Tratando-se de um personagem tão popular, então aqui a gente já tem quem trata de alguma coisa, já tem uma preposição, beleza? Então aqui tudo bem, esse verbo aqui está ok. Era inevitável, mais uma vez aqui a gente tem esse verbo aqui, ó, o verbo era é um verbo de ligação, não marcaria essa alternativa, sobra apenas aí a alternativa B, e ela fala o seguinte, ó: Leblanc atendeu o pedido do editor da revista, então atender está correto. Atendeu o quê? O pedido do editor da revista. Não vou ler esse nome porque eu não vou saber, tá? Você sabe, eu não sei. E escreveu. Escreveu o quê? Também é um verbo transitivo direto. Então, a alternativa D, todos os verbos ali são transitivos. Se você está se preparando para a banca Consulpan, presta atenção, porque isso aqui que eu vou te falar é o top 4, tá? A banca Consulpan, ela adora questões de interpretação e compreensão textual, e ela vai trazer textos relativamente grandes, então você precisa ter paciência ao ler esse texto, tá? Outra coisa que ela adora trabalhar é coesão e coerência. Então a dica que eu vou dar para você aqui é o seguinte: estude bem todas as conjunções, especificamente as conjunções aí adverbiais, e também dê um pulinho no estudo das orações. Outra coisa que ela vai adorar e vai cobrar é a análise sintática. Toda a prova tem análise sintática e dê uma atenção maior à transitividade verbal. E é claro, a gente não vai esquecer da crase.
A Banca Consulpan adora colocar ali para vocês uma questãozinha ou outra sobre a crase. Toda prova tem uma questão sobre ela. Vou ficando por aqui, é claro, se você está precisando de uma mentoria, bora então correr atrás do seu sonho, é só mandar mensagem aqui embaixo, já falei, tá? Então, se você é inscrito do canal, você tem promoções em relação à nossa mentoria, tá? Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, beleza? Vou ficando por aqui, se você quer mais vídeos em relação ao Consulpan, deixa aqui nos comentários, beleza? Porque aí eu vou trazer mais vídeos dessa banca. E também eu quero corrigir uma prova inteira com vocês. O que vocês acham? Vou ficando por aqui. Não esqueça de me seguir também lá nas redes sociais. Pode até fazer um print lá dessa aula, me marca, eu reposto você. E é claro, você também pode fazer parte da comunidade, do grupo de apoiadores do canal. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.